Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius Carra, eu sou desenvolvedor mobile aqui na Devs e hoje a gente está trazendo uma apresentação, mais uns talks para vocês sobre o Redux, né, que é um container previsível de estados, que permite que a gente gerencie os estados da aplicação de uma outra forma. Então, vamos começar. E primeiro a gente tem que entender o porquê que o Redux surgiu, em qual contexto ele surgiu. Isso aconteceu graças às aplicações single page. São basicamente aplicações que, enquanto você navega dentro delas, você não vai recarregando a página várias vezes, por exemplo, quando você entra numa playlist do Spotify. Ao invés disso, utilizando alguma biblioteca, por exemplo, como React, você manipula os elementos da tela, os elementos DOM, para você mostrar novos componentes ou novas rotas. Ou seja, com isso a gente ganha alguns benefícios, praticidade para a gente escalar o nosso código, porque conforme a gente vai se afastando do padrão MVC, que é um padrão não escalável, a gente pode falar sobre isso depois, você começa a ter algumas vantagens na questão de escalabilidade de código. Por quê? Como você trabalhando com uma single page application, fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais escalável você trabalhar com gerenciamento de estado, e isso graças a algumas bibliotecas, por exemplo, como Redux. Além disso, você tem a performance. Como você não recarrega a página toda hora, recarrega CSS, JavaScript toda hora que você vai em alguma página nova, você tem uma performance para o usuário muito mais rápida. Agora vamos falar dos pontos negativos que vieram com as single page applications. Que agora que essas bibliotecas fazem todo o gerenciamento de manipular os elementos da tela, a gente tem que gerenciar muito mais estados, porque a gente tem que definir, a gente tem que cuidar das respostas do servidor, quando elas derem certo, errado, e armazenar esses dados em algum lugar. A gente tem que armazenar dados em cachê, que, por exemplo, pode ser dados persistidos de uma sessão anterior, ou que ainda não enviamos, por exemplo, um dado de um formulário que o usuário está preenchendo. Além disso, a gente tem que manipular, a gente tem que armazenar estados da interface do usuário, por exemplo, em qual rota ele está, se ele está em alguma tab selecionada, algum menu, se está carregando alguma coisa, exibir um spinner ou não. Ou seja, isso pode se tornar algo bem complexo, estruturas bem complexas que a gente pode acabar perdendo o controle se a gente não tiver um planejamento anterior a isso. Então, por que o Redux veio? Primeiramente, a gente tem o fluxo multidirecional. Vamos supor que a gente cria uma aplicação, vamos falar do React, porque a gente já fez alguns easy talks sobre. E a gente tem um fluxo multidirecional de dados, o que não é nada escalável, é uma complexidade muito alta e limitada, e vamos ver o porquê. Aqui tem um exemplo bem simples aqui, nessa imagem logo abaixo, que a gente mostra uma árvore de componentes sem o Redux e com o Redux. Aquela bolinha azul que é Store, ali em cima, a gente vai falar daqui a pouco o que é, mas vamos começar primeiro falando num contexto sem o Redux. A gente tem aqui o componente Py, que por exemplo, pode ser chamado o root da aplicação, pode ser um componente de navegação de rotas, e aqui embaixo a gente tem um componente que inicia alguma alteração no estado dele. E talvez esse estado tenha que ser repassado para os componentes anteriores, e esse componente anterior vai repassar para outros componentes, que vão repassar para outros, ou seja, a gente tem uma estrutura que pode crescer exponencialmente na complexidade. Como você pode ver, as setas elas estão indo para todas as direções, elas não têm um padrão fixo. Isso é muito ruim, porque fica muito mais difícil a gente debugar qualquer tipo de problema. E ao lado a gente tem a estrutura com Redux, que é muito mais simples de entender. A bolinha azul ali embaixo ela inicia alguma mudança que vai ser enviada para esse store global. E esse store global fica responsável então por passar qualquer mudança para todos os outros componentes que estiverem conectados a ele. Ou seja, a gente não tem mais aquela confusão de flechinhas de passa próprio para cá, para lá, e dessa forma a gente consegue centralizar a lógica em um lugar só. Como eu disse anteriormente, se a gente não tiver um planejamento bem gerenciado, a gente vai ter bugs no nosso projeto. Não são qualquer bugs fáceis de você traquear nem consertar. Muitas vezes você vai ter que gastar horas procurando de onde está vindo aquele dado incorreto, aquele dado que não foi alterado na hora que deveria. E quando a gente fala de trabalhar em projetos em equipe, a gente acaba tendo mais problemas ainda. Por quê? Quando você está trabalhando sozinho no projeto, é uma coisa, você tem completo entendimento de toda a parte do projeto. Mas conforme você está trabalhando com mais pessoas, uma pessoa pode ter uma outra ideia de como enviar esses props para outros componentes, você pode acabar não entendendo o que ela está fazendo, porque não tem um padrão definido. Então, por exemplo, aqui nessa imagem tem tá escrito React Context versus Redux. No caso aqui, vamos só imaginar que fosse só React versus Redux mesmo, porque ali na primeira imagem a gente vai passando props um para outro, por exemplo. A gente tem o componente Py ali, a gente quer que, por exemplo, nesse componente Py, a gente armazene o dado do usuário, um exemplo, o nome dele. A gente quer que em outro componente bem abaixo da linha de componentes, a
a gente exiba esse nome. Se a gente fosse fazer da forma tradicional, o que aconteceria? A gente teria que ir passando por todos os componentes até chegar naquele componente. E componentes intermediários disso podem nem precisar usar esse tipo de dado, ou seja, é memória desperdiçada. Enquanto com o Redux a gente consegue passar os dados diretamente para os componentes que a gente precisa. Então vamos entrar no conceito de Redux em si. Então o Redux ele é basicamente uma arquitetura que auxilia na construção e manutenção dos estados. É uma arquitetura porque ele foi baseado nos princípios do Flux. Eu não vou entrar muito no mérito do Flux aqui, mas ele é basicamente um gerenciamento de estados também, criado pelo Facebook. O Redux ele surgiu então desses princípios do Flux e definiu 3 princípios principais, que é o Single Source of Truth, que é basicamente, na sua aplicação inteira só vai existir uma fonte de dados que pode ser confiável, ou seja, você não vai ter problemas de ter estados duplicados, estados não sincronizados. O estado é read-only, isso quer dizer o quê? Que você não pode ir manualmente lá no estado e alterar ele. Por exemplo, eu quero trocar o usuário de uma rota. Eu não vou lá manualmente e troco, eu tenho que fazer um processo estrutural para poder fazer isso, um processo que ele define. E para a gente alterar o estado, que é read-only, a gente vai utilizar funções puras, reducers e actions puras que vão poder então alterar esse estado que a gente vai ver agora. Então o primeiro conceito a se entender é o estado da aplicação, que não é nada mágico, é um objeto JavaScript. É como se fosse um modelo de dados, e aqui eu usei aspas. Por quê? Porque na realidade não é um modelo em si, é como a gente espera que nossa estrutura seja, mas isso aqui não chega a ser um modelo porque a gente não pode setar nenhum campo aqui. Esses campos, como a gente viu, são read-only, não podem ser diretamente alterados. Vamos dar uma olhadinha aqui que nessa imagem a gente vai estar utilizando para os próximos exemplos. Então a gente tem uma lista de to-dos e um filtro ali que descreve, por exemplo, qual talvez a interface, algum componente utilize esse filtro para definir quais to-dos ele deve mostrar ou não. E a lista de to-dos são simples objetos, ou seja, nada muito diferente do que a gente já conhece. A gente tem uma action, que é a única coisa capaz de realmente alterar o estado da aplicação. Não tem nada complexo, é um objeto de JavaScript que define o tipo dela e um payload. O payload seria quais dados ela vai carregar então para o reducer, que é o próximo conceito que a gente vai ver aqui. O reducer ele é basicamente uma função pura responsável por processar uma action, ou seja, ele recebe esse objeto bem simples aqui, de um componente, por exemplo, como a gente viu, a gente passa de um componente e envia uma action para um reducer, e o reducer, então, essa função, que basicamente vai ser responsável por processar essa action e retornar um estado novo lá na nossa aplicação, baseado nas ações que foram necessárias. E a gente também, é importante frisar que o reducer ele não é único na sua aplicação, você pode ter vários reducers para organizar o código. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem aqui 2 funções que são 2 reducers separados e vamos olhar o primeiro. A gente tem basicamente uma função, filter, que recebe 2 parâmetros, que é um state, todo reducer recebe um estado e uma ação. Nesse caso, a gente definiu que caso a gente não receba nenhum estado, o estado vai ser all, que é como a gente definiu ali atrás no slide de estados, e uma action. Então a gente checa, por exemplo, se o tipo da ação for setFilter, a gente retorna um novo estado, que é o action.filter, que é o parâmetro que a gente viu. Então a gente basicamente altera esse estado. Caso contrário, a gente retorna o estado atual, sem fazer nenhuma alteração. O segundo reducer é o de todos, que recebe basicamente o estado e a action novamente. A gente faz um switch ali, action.type, e de acordo com o tipo que o usuário, de ação que o componente disparou, que o usuário, por exemplo, clicou no botão para adicionar, a gente faz alguma ação com o state. É muito importante a gente frisar que a gente nunca vai alterar o estado diretamente aqui. Por exemplo, a gente concatenou ali um to-do novo, mas a gente não alterou os existentes quando a gente foi adicionar. Ou seja, a gente sempre tenta manter o estado imutável nessa questão. Só que a gente, apesar de a gente poder ter vários reducers, a gente sempre tem que dar para o Redux, gerar para ele um reducer só. Então a gente pode criar uma função bem simples para unir todos os reducers, ou a gente pode utilizar a biblioteca Redux. Ela veio, além para estabelecer uma arquitetura, ela vem para facilitar a nossa vida, a construção desse estado, através de algumas funções prontas. Por exemplo, a gente pode importar nossos reducers e, através disso, combinar eles utilizando a função combine reducers, e a gente vai ter um reducer global para a aplicação. E o conceito aqui que eu acho que é o que a gente mais vai acabar utilizando na aplicação, assim, que a gente vai mais ver diretamente sendo utilizado, é o Store, O Store, ele é basicamente aquela bolinha azul, lembra que a gente mostrou na diferença de sem Redux e com Redux? Então, ele é o responsável por armazenar o estado da aplicação
permitir o acesso a esse estado. Aquele asterisco ali, que a gente faz esse acesso, por exemplo, dependendo do contexto que a gente está trabalhando, esse acesso é feito de formas diferentes, tá? E permite que a gente altere o estado despachando ações, ou seja, ele recebe a action, ele vê para qual reducer ele vai enviar através daquele combine reducers e em seguida altera o estado. E também um store, diferente dos reducers, ele é único na aplicação inteira. Você só tem um store na aplicação toda, é por isso que a gente pode combinar os reducers para separar a lógica, porque o store ele vai ser único. Aqui tem um exemplo de como a gente pode criar um store utilizando o Redux. A gente importa o create store, importa o nosso reducer global, que a gente já utilizou o combine, e cria o store. Fluxo de dados, a gente vai falar um pouquinho aqui com o Redux. Com o Redux a gente vai ter um fluxo unidirecional. O que isso significa? Que todos os dados seguem o mesmo ciclo de vida. Isso é muito bom porque é algo bem previsível e bem simples, ou seja, a gente evita dados duplicados e dados desincronizados. Porque pode acontecer, vamos imaginar que você tenha vários componentes que utilizem as mesmas informações e que todos esses componentes possam alterar essas informações, esses dados, no caso. Talvez se um componente alterar esses dados, o outro não fique sabendo que os dados foram alterados. A gente começa a ter um problema de desincronização que a gente vai ter que contornar isso de alguma forma. De vez a gente gastar nosso tempo pensando em formas de a gente criar algum método para tentar manter isso tudo sincronizado sem duplicar, a gente poderia simplesmente adotar um padrão que já é muito mais conhecido e muito mais funcional, ou seja, mais organização do projeto. Aqui está um resumo geral de tudo que a gente falou, que é basicamente a gente tem a view, que é os nossos componentes, nossa aplicação em si, uma view através de uma interação do usuário, uma interação do próprio componente, um evento do próprio componente, a gente dispara uma action, essa action é recebida pelo dispatcher. O dispatcher, então, que tem o store, que é uma interface, é uma forma que o store disponibiliza que as actions sejam enviadas para ele, vai enviar essas actions para o reducer, que podem ter vários reducers dentro, e através disso esses reducers alteram o estado, e o estado então é repassado para a view, ou seja, é um ciclo completo. E como a gente já fez vários easy talks aqui sobre o React, eu resolvi incluir aqui uma integração bem simples, porque o Redux ele é muito utilizado em vários projetos do React. Então a gente tem o React Redux, que é uma biblioteca que veio para facilitar essa integração. Eu não mostrei nenhum código da integração em si ainda, porque eu acho que não é o foco desse vídeo, então a gente está mostrando mais os conceitos, mas o que eu achei legal mostrar que com a biblioteca do React Redux, esse processo de integração, que é você disponibilizar essa store para os seus componentes utilizarem de fato, é bem simples. E isso pode ser feito da seguinte forma: a gente pode, por exemplo, utilizando um provider do React Redux, a gente importa aquele store que a gente criou anteriormente e disponibiliza para a aplicação inteira. E a gente pode conectar qualquer componente utilizando a função connect e, em seguida, utilizando esse padrão de código, conectar, por exemplo, o nosso componente counter, e a gente vai ter disponibilizado através do map state props. A gente pode mapear aquele estado global e map dispatch to props a gente pode mapear as actions que a gente criou. Ou seja, a gente consegue enviar actions e receber o estado dentro do nosso componente. Finalizando, então pelo que eu falei, talvez você esteja pensando que o Redux é obrigatório. Definitivamente não. Existem outras bibliotecas que auxiliam na criação de arquitetura e gerenciamento de estados. Você tem, por exemplo, o XState, o MobX, são bibliotecas famosíssimas que possuem alguns princípios do Flux, mas que abordam esses princípios de outras formas, ou seja, talvez para o seu caso de uso, vale a pena dar uma pesquisada sobre, porque pode ser que você esteja necessitando, e nem todo projeto precisa de um gerenciamento mais robusto. Talvez seja uma aplicação muito simples, que não faz sentido você adicionar essa camada de complexidade, sendo que você não precisa daquilo no momento. Mas é importante a partir do momento que você sentir que você está perdendo o controle da sua aplicação, que você não está conseguindo mais debugar, você não está conseguindo mais entender de onde os dados estão vindo, para onde eles estão indo, eu acho que é a hora de você começar a pensar um pouco mais no gerenciamento de estado no geral, né? E outra opção que a gente tem hoje em dia, né, para quem usa o React, são os hooks. A gente tem o React Context, que também é uma forma de gerenciamento de estado global, mas aí fica a critério de você, beleza? Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, esses talks.
Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder. Eu sei que esse vídeo aqui foi mais introdutório, foi só mais conceito, não teve muito código, mas a gente pode fazer um próximo vídeo, um próximo Easy Talks, realmente implementando o Redux, por exemplo, no React, que é o que a gente mais utiliza aqui, e a gente consegue mostrar mais especificamente esses conceitos em prática. Eu acho que fica muito mais dinâmico, muito mais legal. Eu queria agradecer então novamente e obrigado a todos.